muito bem, galera do YouTube. Tô na área para mais uma aula do canal Smart Groups. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre duas leis importantíssimas no estudo dos triângulos, que são as chamadas leis dos cossenos e lei dos senos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Smart Groups e vamos à nossa aula de hoje. Bem, nas aulas anteriores, quando nós falamos de triângulos, falamos especificamente de trigonometria, foi dito que as razões trigonométricas fundamentais, o seno, o cosseno e a tangente, elas só poderiam ser aplicadas em triângulos retângulos, ou seja, em triângulos que tivessem um ângulo reto, com medida igual a 90 graus, é lógico. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com triângulos que não têm esse ângulo reto. São triângulos que possuem um ângulo que nós chamamos de obtuso, um ângulo com mais de 90 graus. Nessas situações, a gente não pode aplicar as razões trigonométricas fundamentais justamente por não ter o ângulo reto. E aí, tem duas alternativas. Ou a gente pode aplicar a lei dos cossenos ou a lei dos senos em triângulos desse tipo. O que é a lei dos cossenos? É uma lei que ela é aplicada em triângulos, tanto retângulos quanto não retângulos, mas é muito mais usada nos triângulos que não são retângulos, que relaciona a medida dos lados do triângulo com a medida dos ângulos, ok? Então, o que é que diz a lei dos cossenos? Em qualquer triângulo, um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois, menos duas vezes o produto desses dois lados, pelo cosseno do ângulo formado por eles. Bem, falando assim parece difícil, né? Então vamos na prática, vamos entender como é que essa lei funciona nesse triângulo que está aqui ao lado. Se a gente observar o triângulo que está na nossa tela, a gente tem aqui três lados, A, B e C. E três ângulos, o ângulo alfa, o ângulo beta e o ângulo teta. Nós vamos aplicar essa lei que a gente acabou de enunciar para descobrir tanto o lado A, quanto o lado B, quanto o lado C. Então vamos lá. Vamos supor que o lado que eu queira descobrir seja o lado A, aqui. Então o que é que a lei diz? Se eu pegar um dos lados do triângulo e elevar ao quadrado, ele vai ser igual à soma do quadrado dos outros dois lados. Quem são os outros dois lados? B e C. Então aqui, ó, B ao quadrado mais C ao quadrado. Menos duas vezes o produto desses outros dois lados, ou seja, menos duas vezes B vezes C, vezes o cosseno do ângulo formado por eles. Se eu olhar aqui, ó, o lado B e o lado C formam um ângulo alfa. Então aqui vezes o cosseno de alfa. Então o que é que eu acabei de fazer? Eu apliquei aqui a lei dos cossenos para encontrar a medida do lado A, ok? Vamos fazer a mesma coisa agora para encontrar aqui a medida, ó, do lado B. Então, aplicando a mesma ideia, ó, um dos lados ao quadrado vai ser igual à soma do quadrado dos outros dois lados, no caso aqui agora A e C. Então aqui, ó, A ao quadrado mais C ao quadrado, menos duas vezes o produto de A por C, vezes o cosseno do ângulo formado por A e C. Então, o lado A e o lado C formam aqui o ângulo beta. Então, aqui vezes o cosseno de beta. Então, o que é que eu fiz agora? Eu apliquei novamente a lei dos cossenos, só que agora para achar o lado B do triângulo, ok? Aí vamos continuar agora encontrando aqui o lado C através da lei dos cossenos. Então, como eu quero o lado C, ele vem primeiro, ó. O lado C ao quadrado vai ser igual à soma do quadrado dos outros dois lados, que agora no nosso caso é A e B, menos duas vezes esses outros dois lados, ou seja, A e B, vezes o cosseno do ângulo formado por A e B. O lado A está aqui, o lado B está aqui, ó. O ângulo que A e B formam é o ângulo teta. Então aqui, cosseno de teta, beleza? Então, o que é que nós fizemos em particular aqui? Nós mostramos que é possível, através da aplicação da lei dos cossenos, calcular qualquer um dos lados de um triângulo que não seja retângulo ou até de um triângulo retângulo, já que essa lei dos cossenos ela vale para qualquer tipo de triângulo. Então, agora, vamos ver dois problemas de aplicação dessa lei que nós estudamos. O exemplo 1 diz o seguinte: dois lados de um triângulo medem 6 metros e 10 metros e formam entre si um ângulo de 120 graus. Determine a medida do terceiro lado.
use o cosseno de 120 graus igual a menos 1 meio. Então, o que é dito na questão? A gente tem aqui um triângulo ABC e nós conhecemos aqui a medida do lado AB, que mede 6 centímetros. Está aqui, ó. A medida do lado BC, AC, melhor dizendo, que vale 10 centímetros. Um ângulo que é formado por esses dois lados, que é 120 graus. E não sabemos aqui, ó, quanto mede esse lado X. O que é que a gente quer descobrir? A medida desse lado X. Nós vimos na lei dos cossenos que se eu pegar esse lado ao quadrado, ele vai ser o quadrado dos outros dois lados, no caso 6 e 10, adicionado, menos 2 vezes o produto desses dois lados, vezes o cosseno do ângulo formado por eles, que é 120 graus. Então, eu posso aplicar aqui nos cossenos. Ó. Eu vou ter o lado que eu quero descobrir ao quadrado, igual os outros dois lados, que são 6 ao quadrado e 10 ao quadrado, menos 2 vezes esses dois lados, no caso 6 e 10, vezes o cosseno do ângulo formado por esses dois lados, que no caso aqui, ó, é 120 graus. O que é que eu vou fazer? Eu vou começar resolvendo essas potências aqui, ó. 6 ao quadrado vai dar 36. 10 ao quadrado vai dar 100. Eu repito menos e faço, ó, 2 vezes 6 dá 12, vezes 10, 120. E na questão foi dado o valor do cosseno de 120 graus. E como é um valor negativo, ó, eu vou usar aqui um parêntese, menos 1 meio, ok? O que é que eu vou fazer agora? Depois que eu substituo o valor do cosseno e resolvo as potências, no caso aqui e aqui, eu tenho que dar um jeito de resolver esse produto aqui, ó. E aí eu vou fazer isso da seguinte forma. Eu vou repetir aqui o 36, vou repetir aqui o 100. Muito cuidado aqui com o sinal, às vezes ele vai ficar negativo, às vezes vai ficar positivo, depende do valor do cosseno que eu estou trabalhando. Então eu vou ter, ó, menos vezes menos, mais. E isso aqui, como é a multiplicação de um número natural por uma fração, eu multiplico numerador por numerador e denominador, que como aqui no 120 ó, não tem, eu subentendo que é 1 por denominador. 120 vezes 1 dá 120, dividido por 2 vai dar 60, ok? Então, o que é que eu vou ter agora? X ao quadrado é 36 mais 100 mais 60. 36 mais 100 dá 136, com 60, 196. Isso quer dizer que o valor de x vai ser a raiz quadrada de 196. E a raiz quadrada de 196 vale 14 centímetros. Beleza? Isso quer dizer que esse lado que vai de B até C tem medida 14 centímetros. Então, o que é que nós fizemos? Aplicamos a lei do cosseno nesse triângulo para determinar a medida do lado x, ok? Vamos a mais um exemplo para fixar a lei dos cossenos. Exemplo 2. Deseja-se medir a distância entre duas cidades B e C sobre um mapa, sem escala. Sabe-se que de A até B eu tenho 80 km e de A até C 120 km, onde A é uma cidade conhecida, como mostra a figura. Qual a distância entre B e C em quilômetros? Use para isso o cosseno de 60 graus igual a 1 meio e a raiz de 112 igual a, ou melhor, a aproximadamente 10,5. Então, o que é dito? Aqui eu tenho uma cidade A, uma cidade B e uma cidade C. A distância da cidade A para a cidade B é 80 km. Da cidade A para a cidade C é 120 km. O ângulo formado por esse lado aqui, ó, do triângulo que mede 80 e esse que mede 120 é 60 graus. E a pergunta é, qual é a distância então da cidade B até a cidade C? Toda vez que nós tivermos a medida de dois lados e o ângulo formado entre eles, a gente pode aplicar a lei dos cossenos. Então, para aplicar a lei dos cossenos, eu preciso da medida de dois lados do triângulo e do ângulo formado por esses dois lados. Então, vamos lá. Como eu quero descobrir aqui, ó, x, vou começar pelo x. Então, um lado ao quadrado vai ser igual ao quadrado dos outros dois, que é 80 e 120 adicionado, menos 2 vezes esses outros dois lados, ou seja, 80 vezes 120, vezes o cosseno do ângulo formado por eles, que se eu observar aqui na figura, ó, esse lado que mede 80 e esse que mede 120, formam aqui um ângulo de 60 graus. Então, vezes cosseno de 60 graus. Então, eu vou ter, ó, x ao quadrado igual 80 ao quadrado vai ser 80 vezes 80, que dá 6.400.
120 ao quadrado dá 14.400. Repito aqui o menos, aí eu vou ter 2 vezes 80 que vai dar 160. 160 vezes 120 vai dar 19.200. Vezes o cosseno de 60 graus que foi dado aqui na questão, ó, vale 1/2, ok? Agora vamos resolver esse produto que está aqui, ó. E como eu disse, cuidado com o sinal. Às vezes vai ficar negativo, às vezes positivo. Depende do valor do cosseno que eu substituo. Então eu vou repetir aqui, ó. 6.400 mais 14.400 menos vezes mais aqui do meio vai dar menos. Aí eu faço, ó, 19.200 vezes 1 dá 19.200. Dividido por 2 vai dar 9.600, ok? Resolvendo aqui eu vou ter, ó, x ao quadrado igual 6.400 com 14.400 vai dar 20.800 menos 9.600, eu vou ter aqui 11.200, ok? Como eu quero encontrar aqui a raiz, melhor, como eu quero encontrar aqui x, eu vou passar esse 2 para cá, ó, como radical, 11.200. Observe que na questão ele não deu a raiz de 11.200, mas ele deu a raiz de 112. E aí vocês podem pensar da seguinte forma: se eu extrair aqui a raiz de 112, ele diz na questão que vai dar 10,5. Só que cada 2 zeros que eu tenho aqui no radical vale 1 na resposta. Só que quando tem a vírgula, eu não acrescento o zero, eu desloco uma casa decimal. Então, essa vírgula que está aqui, ó, eu vou apagar ela daqui, ela vai ficar aqui atrás do 5. Vai ficar assim, ó. 105, ok? E a vírgula está aqui, ó. Eu tirei daqui, coloquei aqui. Como a distância está em quilômetros, 105 quilômetros. Ou seja, a distância entre as cidades B e C é de 105 quilômetros, ok? Então nós resolvemos aí 2 problemas que envolvem a lei dos cossenos e acho que deu para deixar bem claro como é que a gente faz para aplicar essa lei. Agora vamos falar um pouco a respeito da lei dos senos. A lei dos senos, ela também relaciona a medida dos lados aos ângulos, só que os ângulos opostos a esses lados. Como assim? A lei dos senos, ela estabelece a relação entre a medida de um lado e o seno do ângulo oposto a esse lado. Para um triângulo ABC de lados A, B e C, a gente pode escrever o seguinte com relação à lei dos senos. Está vendo aqui o lado A? Se eu passar uma seta aqui, ó, eu estou apontando para o ângulo oposto ao lado A. Então a gente diz o seguinte, que o lado A é diretamente proporcional ao seno do ângulo oposto a ele, que é alfa. Ok? Eu vou continuar aqui, ó. O lado B. Se eu passar outra seta aqui, ó, eu tenho o ângulo oposto ao lado B, que é beta. Então, o lado B é diretamente proporcional ao seno do ângulo a ele, que é o seno de beta. E por fim, no lado C, ó, se eu passar outra seta aqui, ó, eu tenho o ângulo oposto a C, que é θ. Então, o lado C ele é diretamente proporcional ao seno do ângulo oposto a ele, que é θ. Isso que a gente fez aqui foi acabar de montar a lei dos senos, que diz o seguinte: em um triângulo qualquer, os lados eles são diretamente proporcionais ao seno do ângulo oposto a esse lado, ok? E essas razões aqui, elas vão ter sempre o mesmo resultado. Como é que a gente faz para aplicar essa lei? Para trabalhar com a lei dos senos, a gente precisa ter, no mínimo, 2 ângulos. E por quê? Porque quando eu vou atrás do lado, eu tenho que ter um ângulo oposto a esse lado, ok? Então, se eu não tiver 2 ângulos, não tem como montar aqui a relação que dá para aplicar a lei dos senos. Outra coisa, apesar de nós termos aqui 3 razões, a gente nunca vai trabalhar com 3 razões ao mesmo tempo. A gente vai trabalhar com 2. E por que isso? Porque a gente vai montar equações. Numa equação não pode ter margem de igualdade. Então, para a gente entender como é que vai ser a aplicação dessas leis, vamos aqui a 2 exemplos. O primeiro, a figura mostra o trecho de um rio onde se deseja construir uma ponte AB. De um ponto P a 100 metros de B, mediu-se o ângulo APB
45 graus. E do ponto A, mediu-se o ângulo PAB igual a 30 graus. Calcular o comprimento da ponte. Use a raiz de 2 igual a 1,41. Vejam só. É dito aqui na questão, que esse esquema aqui, que vai ser construída uma ponte aqui ó, com comprimento X. Eu sei aqui que do ponto P até o ponto B nesse triângulo, eu tenho 100 metros. E que o ângulo APB, que é esse ângulo aqui, ó, mede 45 graus. E o ângulo BAP mede 30 graus. O que se quer saber? Qual vai ser o comprimento dessa ponte? Se eu traçar aqui, ó, eu tenho o lado X e aqui o ângulo oposto a ele, que é 45 graus. Então, vou fazer o seguinte, ó, aplicar aqui a lei dos senos. O lado X vai ser diretamente proporcional ao seno do ângulo oposto a ele, que é 45 graus. Agora eu vou para o outro lado, ó, que é o lado aqui que mede 100. Se eu passar uma setinha aqui, ó, o ângulo oposto a esse lado que mede 100 é 30 graus. Então, esse lado 100, ele é diretamente proporcional ao seno de 30 graus. Apliquei aqui a lei dos senos. A gente viu nas aulas anteriores que o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então, vou substituir aqui, ó, x, e aqui o valor do seno, que é raiz de 2 sobre 2. A mesma coisa aqui, ó, a gente também viu que o seno de 30 graus vale 1/2. Então, vamos substituir o valor do seno de 45 graus e seno de 30 graus. Agora, eu vou multiplicar aqui em x, ó, começando por essa diagonal que tem a incógnita que eu quero encontrar. X vezes 1/2 vai ficar assim, ó, x vezes 1/2. E aqui 100 vezes raiz de 2 sobre 2. Ok? Numa igualdade, quando eu tenho um mesmo termo com a mesma operação em ambos os membros, eu posso cancelá-lo. E é o que pode acontecer assim com esse 2. Ó. O 2 aqui está dividindo e aqui está dividindo. Então eu posso eliminar o 2, cancelar o 2. O que vai sobrar? X vezes 1, que é x, e 100 vezes a raiz de 2, que é 100 raiz de 2. Na questão, foi dito que a raiz de 2 vale aproximadamente 1,41. Então, substituo aqui, ó. E 100 vezes 1,41, basta deslocar a vírgula aqui duas casas, que eu vou encontrar o resultado, 141 metros. Ou seja, a largura aqui dessa ponte vai ser 141 metros. Vamos para mais um exemplo envolvendo a lei dos senos. No triângulo a seguir, temos dois ângulos, um medindo 45 graus, outro medindo 105 graus e um dos lados medindo 90 metros. Com base nesses valores, determine a medida de x. Para isso, use o seno de 45 igual a 0,707 e o seno de 30 igual a meio. Então, vê só. Vou pegar aqui esse lado, está aqui o ângulo oposto a ele. Só que a gente tem um probleminha. Ó. Quando eu pegar esse lado aqui que mede 90 graus, o ângulo que está oposto a ele está aqui, ó, e eu não tenho. E aí o que, é que a gente faz? Em um triângulo, os ângulos internos, quando somados, dão sempre 180 graus. Então, o que, é que acontece? Esse ângulo aqui tem 105, esse aqui tem 45. Se eu somar os dois, eu já tenho 150 graus, ok? Quanto falta para completar 180? 30. Então, esse ângulo aqui, obrigatoriamente, mede 30 graus, ok? Então, se liga. A soma dos ângulos internos de um triângulo são sempre, ou é sempre, 180 graus. Quando eu não tiver um desses ângulos, eu somo os dois e vejo o que falta para completar os 180 graus. E agora eu posso aplicar ó, a lei dos senos. X vai estar para 45, assim como o lado que mede 90 metros, ou melhor, desculpa aqui, para 45 não, né? O seno de 45. Deixa eu só refazer aqui para dar uma arrumada. X vai estar para o seno de 45 graus, assim como o lado que mede 90 metros vai estar para o seno de 30 graus. Aqui ele deu os valores decimais, tanto do seno de 45 graus quanto do seno de 30 graus. Então vamos substituir os valores decimais. Vai ficar x está para 0,707 e 90 está para 0,5. Multiplicando aqui, ó, x vezes 0,5 vai dar 0,5x,
Aí eu vou ter 90 vezes 0,707. Multiplicando 90 por 0,07, eu vou encontrar 63,63. Aí só é passar esse 0,5 aqui para o segundo membro, dividindo, que a gente vai encontrar como resposta 127,26 metros. Ou seja, esse lado X aqui mede 127,26 metros. Bem, galera, essa foi mais uma aula do canal Smart Groups. Se você gostou do nosso vídeo, deixa o teu comentário, deixa o teu like, compartilha os nossos vídeos. Foi mais uma vez um prazer estar com vocês e até o nosso próximo encontro. Valeu, galera!